Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu caro aluno e colega concurseiro de todo o Brasil. É um prazer estar falando com vocês dos estúdios do site euqueropassar.com.br, dando continuidade ao nosso curso de Direito Previdenciário, pessoal. E como eu disse para vocês no final da nossa aula passada, oficialmente saímos da introdução e vamos agora adentrar dentro dos tópicos específicos dentro do direito previdenciário. E por isso vocês têm que ter uma atenção maior, pessoal. Principalmente quando nós estamos falando de carência e tempo de contribuição, já que muitas pessoas costumam confundir os dois. Então é de suma importância que vocês estejam observando com atenção redobrada este tema. Lembrando também, se você não assistiu às nossas aulas dos regimes previdenciários, se você não assistiu às nossas aulas de princípios, se você não assistiu às nossas aulas onde nós trabalhamos os beneficiários, os segurados, os dependentes, você tem de voltar e assistir. Não adianta saltar nenhuma, todas as aulas são importantes para passar. Principalmente você que está trabalhando dentro do direito previdenciário, que quer ingressar sua carreira no concurso público dentro do direito previdenciário. Nós vamos ter concursos onde milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil vão tentar, já que as vagas são federais. Então você tem que ter um diferencial no estudo. Você tem que fazer a diferença nessa hora de fazer a prova. Então você tem que ler sempre, observar sempre, olhar o nosso material. Tá com dúvida? Manda pra gente, nós vamos te responder. Tudo, a gente faz de tudo para que você passe, pessoal. Não é à toa que a gente chama nós nos chamamos euqueropassar.com.br. Então, vem comigo e nós vamos iniciar as nossas aulas sobre carência e tempo de contribuição. Falando novamente, uma matéria de suma importância para quem vai tentar os principais concursos dentro da área de previdenciário no Brasil. O que seria uma carência e o tempo de contribuição, pessoal? Nós vamos trabalhar primeiro com a carência. O que é a carência? A carência, pessoal, o período de carência, é o número mínimo de contribuições mensais exigidas para que o segurado tenha direito ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de sua competência. Então, o que acontece, pessoal? O que seria a carência? A carência é o tempo que a gente tem de ter, aliás, o tempo não, o número de contribuições que nós temos de ter, e eu vou fazer essa diferença bem grande, que não é o tempo, é o número de contribuições que nós temos, que nós devemos ter, para conseguir ter acesso a um benefício, pessoal. Lembrando que, o que eu falo para você? Se você é um trabalhador comum, que não está dentro do regime próprio do serventuário público, que não é um segurado facultativo, o que acontece, pessoal? Você entrou no emprego, você automaticamente já ingressou no regime geral da Previdência Social, correto? E a partir do primeiro pagamento que seu chefe te depositar, que ele vai retirar a sua contribuição do INSS, o que vai acontecer? Vai ser a sua primeira prestação da carência, ok? Vai ser a sua primeira contribuição, ou seja, vai ser a primeira contribuição no período de carência seu, ok? Os períodos de carência exigidos no RGPS para a concessão dos benefícios previdenciários são... E aqui eu vou explicar de cada caso em caso, pessoal. Se vocês quiserem anotar, apesar de ter na nossa apostila, é interessante. Então, quais seriam os períodos de exigência, de carência exigidos no regime geral da Previdência Social? Seriam de 12 contribuições mensais para o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, salvo as exceções verificadas mais adiante, pessoal. E essas exceções, como elas são muito específicas, nós vamos trabalhar em um momento próprio, ok? Então, para a gente, são 12 contribuições mensais para o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Posteriormente, nós vamos ter 180 contribuições mensais para a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial e a aposentadoria por idade. E aqui nós vamos respeitar a regra de transição prevista no artigo 142 da Lei 8.213 de 91, correto? E essa regra de transição, pessoal, nós vamos trabalhar especificamente também, porque ela também cai em concurso. Porque vários são as pessoas, os segurados, que ainda estão vivos hoje, que vêm anterior à época de 91, anterior à época da Constituinte de 88, onde nós tivemos uma grande modificação no sistema previdenciário brasileiro, ok? Então, por isso, nós temos de respeitar essa regra de transição do artigo 142 da Lei 8.213 de 91. E nós também teremos 10 contribuições mensais para o salário e maternidade. E observação, para seguradas contribuinte individual, facultativa e especial. E se você pôs um asterisco antes, agora você vai ter que pôr 2. Por quê?
Caso o parto seja antecipado, a carência será reduzida em um número de contribuições equivalente ao número de meses que o parto foi antecipado. E isso é uma ótima inovação dentro do sistema nacional, porque o sistema está se tornando mais humano. Ele está vendo, afinal, é um sistema de seguridade social. O principal ponto que deveria ser visto era o ponto humano, mas não é assim. No entanto, aos poucos, isso está sendo inserido dentro do sistema, da casuística do sistema da Previdência Social Nacional. E esse é um desses momentos. Isso, para mim, é um dos grandes avanços que nós tivemos dentro da Previdência Social, correto? Por quê? Porque é quando o sistema começa a observar as variáveis humanas que podem acontecer dentro dessas necessidades sociais. E isso, para quem trabalha com sociologia e antropologia, é muito fácil de identificar. Mas para quem trabalha com números, isso não é tão fácil assim de se determinar. Porque várias são as casuísticas e por isso que o direito previdenciário tem muitas observações. Tá? E como eu falei demais, vamos voltar desde o início falando para a gente quais que são os tempos de carência exigidos no RGPS. Vão ser 12 contribuições mensais para o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, salvo as exceções que vamos tratar à frente, 180 contribuições mensais para a aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial e aposentadoria por idade, respeitado a regra do 142 da 8.213, e 10 contribuições mensais para o salário maternidade para seguradas contribuintes individual, facultativa e especial. Sendo que, se porventura a gestação, o parto for antecipado, todos os meses de antecipação desse parto serão abatidos do período de carência, correto? Entretanto, pessoal, a concessão de alguns benefícios não exigem carência. E quais são eles? Vamos lá. São a pensão por morte, o auxílio reclusão, o salário família, o auxílio acidente, o salário maternidade para asseguradas empregada, empregada doméstica e trabalhadora avulsa, e os benefícios pagos aos segurados especiais, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. Pessoal, toda vez que eu colocar exceto, toda vez que eu citar exceto, vocês vão escrever ao redor dele, vão passar umas 30 vezes, assim, umas 30 cores diferentes. Porque exceto é o que cai no concurso público, como eu sempre falo para vocês, tá? E isso aqui é uma exceção, que são as concessões de benefícios onde não vai haver o período de carência. Então vamos relembrar quais são. São a pensão por morte, o auxílio reclusão, o salário família, o auxílio acidente, o salário maternidade para seguradas empregada doméstica e trabalhadora avulsa e benefícios pagos aos segurados especiais, exceto aposentadoria por tempo de contribuição. Por quê? Porque nós estamos falando, o benefício pago aos segurados especiais, eles não exigem contribuição. Portanto, eles não exigem carência mínima necessária. E isso, inclusive, como nós já vimos, é uma mitigação ao sistema que nós temos, ao sistema de solidariedade, ao sistema de contribuição que nós temos dentro da nossa Previdência Nacional no Brasil. Ok, pessoal? E nós temos também o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Aí nós vamos entrar naquela exceção que nós falamos no início. Nos casos de acidente de qualquer natureza, ou causa de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado, que após filiar-se ao RGPS, for acometido de algumas doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelo Ministério da Saúde, do Trabalho e da Previdência. Então essa é a exceção que nós falamos no início, quando a gente estava falando dos tempos de contribuição, do tempo de contribuição não, pessoal, do tempo das prestações de carência que nós vamos ter. E essa é uma exceção, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, aquele primeiro que nós falamos. Por quê? Porque nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que após filiar-se ao RGPS for acometido de alguma doença e afecção especificada em lista elaborada pelo Ministério da Saúde, do Trabalho e da Previdência. Aí não há necessidade do que, pessoal? Da carência, correto? Não há necessidade de uma contribuição prévia. Isso nós vamos observar em função, principalmente aqui, os outros a gente vai observar que vão ser em função das pessoas, dos segurados e tudo, mas aqui, nessa exceção, nós vamos ver em função da gravidade da situação que acomete o segurado, correto? Então, se eu entrei em um mês e desenvolvi tuberculose, eu vou ser aqui, vou estar auxílio doença, independente do tempo da carência que eu fiz, se eu paguei as contribuições de carência ou não.
correto? Por quê? Porque a tuberculose é uma dessas doenças que estão, doenças e afecções especificadas na lista elaborada pelo Ministério da Saúde, do Trabalho e da Previdência. E a lista é essa daqui, ó, pessoal. Quer ver? Eu vou passar para vocês esta lista. Só que antes eu vou explicar para vocês que, de acordo com a portaria interministerial número 2.998 de 2001, as doenças ou afecções que não exigem a carência para a concessão dos benefícios por incapacidade aos segurados do RPGS são quais, pessoal? Tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, todas elas vão estar nessa lista. E essa lista, ela está onde? Essa lista está também no nosso material de estudo. Porque essas doenças, como vocês podem ver, elas não são poucas, pessoal. E vocês podem observar que são todas doenças que têm um grau de contaminação muito alto e tem um grau de curabilidade muito pequeno. Então são doenças que necessitam do isolamento do paciente e são doenças que vão impedi-lo de trabalhar dentro da coletividade, ok? Então nós vamos observar isso, que elas não é necessário o prazo de carência. Quando o indivíduo perde a qualidade de segurado, as contribuições anteriores só serão computadas para efeito de carência exigida para a concessão de um benefício depois que o segurado contar, a partir de uma nova filiação à Previdência Social, com no mínimo 1/3 do número de contribuições exigidas para a concessão do benefício pleiteado. Peraí, como é que funciona isso aí? É o seguinte, pessoal. Eu contribuí 6 meses, correto? Nós vamos observar aqui, vamos pôr assim que eu sou eu sou uma gestante, que eu estou querendo o meu salário maternidade. Que eu entrei no caso daquelas 3 tipos de gestantes que vão ser necessário a contribuição ao tempo de carência anterior. O que vai acontecer, pessoal? Eu trabalhei 6 meses, eu vou ter 6 carências, correto? 6 períodos de carência pago. Só que eu parei de trabalhar e só ingressei depois, só voltei a trabalhar depois. Então, esse tempo de 6 meses, ele só vai ser computado quando eu conseguir, para ser computado, por quê? Para o seguro maternidade, quando eu conseguir atingir o mínimo necessário, 1/3 do necessário para conseguir o benefício, se eu estiver trabalhando novamente. Então vamos pôr assim, eu tô 6 meses trabalhados, eu saí do emprego, eu voltei a trabalhar, correto? Para mim conseguir o salário maternidade, eu vou ter que ter o quê? 1/3 do aliás, para mim conseguir a contagem desses 6 meses aqui, dentro dessa carência, eu vou ter que ter no mínimo 1/3 de tempo de carência, de contribuição de carência, para poder conseguir para conseguir que esses 6 meses sejam contados para a finalidade desse benefício, correto? Simples assim, pessoal. Então, eu trabalhei, eu saí do trabalho, eu só vou conseguir contar esse tempo aqui como tempo de carência para eventual benefício que eu for receber posteriormente, quando eu voltar a trabalhar e desse tempo de trabalho que eu estou aqui agora, eu conseguir ter 1/3 da carência necessária para a concessão desse benefício. Aí sim, esse tempo que eu trabalhei anteriormente, ele vai ser computado para esse benefício que eu vou ter aqui agora, tá? É um pouco complexo, mas assim a gente vai conseguindo entender um pouquinho melhor como é que funciona o sistema previdenciário nacional. É importante, pessoal, observar que existem casos em que não será considerada a perda da qualidade de segurado para a concessão do benefício. São eles a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição especial, conforme uma alteração feita pela medida provisória 83 de 2002, convertida na lei número 10.666 de 2003. Então, quando eu estiver nos casos de aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial, eu não vou perder a qualidade de segurado, correto? Isso é super interessante para a gente. Eu não vou perder essa qualidade de segurado. Ao contrário da pessoa que está trabalhando aqui e perde o emprego, que nesse período em que ele perdeu o emprego, ele perdeu a sua qualidade de segurado. E por isso aquele procedimento que nós vimos anteriormente, para ele conseguir que esse tempo que ele foi segurado seja convertido em contribuições para esse novo tempo. Em contribuições não, em carência para esse novo tempo que ele vai ter como segurado, correto? Assim, a regra de 1/3 de carência, pessoal, só se aplica à aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e salário maternidade, vez que somente para a concessão desses benefícios será considerada a perda da qualidade e haverá a exigência de carência. Então, pessoal, essa regra que eu falei para vocês de 1/3 se eu fiquei 6 meses trabalhando, eu saí do emprego, eu perdi minha qualidade de segurado, correto? Para mim, eu me engajo no novo emprego. Para mim conseguir um benefício posterior, para me conseguir essa validação desse tempo que eu era considerado como segurado, eu vou ter de cumprir 1/3
do benefício que eu preciso, que eu estou querendo atingir, correto? Essa é a chamada regra de 1/3 que nós estamos abarcando aqui agora, nesse momento, ok? Isso, pessoal, nós vamos observar dentro da carência e tempo de contribuição, que é o que a gente mais vai ver com dúvidas dentro do direito previdenciário. E assim você pode dar continuidade ao nosso estudo, porque nós vamos continuar sobre carência e tempo de contribuição na nossa próxima aula. Então, eu vou aguardar vocês aqui no nosso site euqueropassar.com.br nas nossas próximas aulas de direito previdenciário. Aguardo vocês lá, pessoal!